Querido Pai Celestial, obrigado pela Tua presença em nosso coração. Que a Tua paz, que excede todo o entendimento, esteja sobre todos os Teus filhos, todas as filhas que aqui vieram para Te adorar, tanto no presencial quanto no virtual. Vem estar conosco neste primeiro episódio da série Ensinos de Jesus. Fale mais uma vez ao nosso coração. Oramos-te agradecidos em nome de Jesus. Amém. Vamos ao assunto propriamente dito e hoje eu escolhi começar pelo 8º capítulo. O que Jesus ensinou na sua palavra, estou com a palavra aqui aberta, o que Jesus nos ensinou na sua palavra sobre um dos assuntos mais atuais, mais interessantes, mais motivadores, que é a volta dele, a sua breve volta. Será que Jesus Cristo, ele falou sobre o seu regresso? Lembre-se que as profecias do Antigo Testamento, elas apontavam para a vinda do Messias, ok? A primeira vinda de Cristo à Terra. Todos os profetas que vieram ao planeta Terra, eles vieram com objetivos, com um propósito. E o principal propósito era preparar o caminho para a vinda do Deus Emanuel, do Deus Jesus Cristo, do Deus totalmente Deus, e do Deus que se tornaria carne. Ele agora se tornou homem, habitou entre nós, como diz o próprio evangelista João em seu evangelho, na sua linda carta, evangélica, no capítulo 1. Então Jesus, ele veio. Então até Jesus, todos os profetas do Antigo Testamento profetizaram a vinda messiânica, a vinda de Cristo, a sua primeira vinda. E o último profeta que profetizou a vinda de Cristo, a primeira vinda de Cristo, sabe quem foi? O seu primo, isso mesmo, João Batista. O seu primo foi o último profeta. Não quer dizer que depois de João não tiveram outros profetas, não. Ele foi o último profeta que profetizou a primeira vinda de Cristo a esta terra. Então, de lá para cá, Jesus, vocês conhecem a história, veio ao mundo, fez os seus ensinamentos, instruiu os seus discípulos, instruiu os seus apóstolos e deixou os seus profetas aqui na terra para continuarem, a pregação, só que mostrando ao mundo os últimos instantes do planeta Terra, que ele apareceria de forma gloriosa, cataclísmica, literal, física, visível, triunfante e de súbita. A vinda de Jesus é algo como o jornal do dia. Aliás, a palavra de Deus, ela é tão atual como o jornal que vai acontecer ainda amanhã, viu? É isso mesmo. Então tem coisas na palavra de Deus que profetizaram os profetas, os apóstolos, os homens de Deus, que ainda vão acontecer. Inclusive, há mais de 2.500 vezes a Bíblia ensina que Jesus vai voltar. Eu falei há mais de 2.500 textos que mostram, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento, que Jesus vai voltar. Então, tanto dos dois testamentos, nós aprendemos que há mais de 2.500 textos, Eliane? Há mais de 2.500 textos que mostram que Jesus voltará a esta terra, irmãos, com poder e grande glória. Então, nos dada a oportunidade de nos prepararmos para encontrar Jesus um dia. E antes dele subir, antes dele partir desta terra, você sabe que ele viveu 33 anos aqui na terra. Quando ele foi batizado no ano 27 de nossa era, com 30 anos de idade, ele começou o seu período de ministério e foi até 33 anos de idade. Aí no ano 31 de nossa era, com 33 anos de idade, Jesus morreu. Ao terceiro dia, Jesus ressuscitou. Ele ainda, depois de sua ressurreição, passou 40 dias com os discípulos
ensinando-os os últimos detalhes, profetizando que ele voltaria com muito poder e muita glória. E antes de ele partir, ele fez a linda promessa que está registrada no Evangelho de João, no capítulo 14, versos 1, 2 e 3. Você quer ler comigo? Então leia comigo agora. João 14 está na tela para você. Está bem claro, mas se você quiser ser um bereano, não confie no pastor não. Confie aí na palavra de Deus. Tá? Pode ser que a versão esteja diferente, mas o texto é o mesmo sentido. Ele disse assim, aos discípulos, antes de subir para o Pai. Claro, essa ocasião foi a ocasião em que os discípulos estavam com ele ceando. A última ceia. Eles estavam ceando. A última ceia. Antes de Jesus morrer. Antes de Jesus morrer. Isso foi numa quinta-feira da paixão. Então, na quinta-feira à noite, ele chegou a dizer essas palavras aí, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Que promessa, gente. Papai promete pra gente que vai dar o pão de cada dia. Ele sai de madrugada, vai lá para o trabalho, chega à noite em casa cansado, mas ele traz o pão e o leite, ele traz o pão e as frutas. O nosso papai, a nossa mamãe, terrestres, prometem e eles cumprem, sim ou não? Eles cumprem. Quanto mais o nosso Pai Celestial, hein? Quanto mais o nosso Pai Celestial, ele cumpre o que promete. Ele cumpre o que promete. Jesus prometeu voltar. Olha que imagem sensacional. Imagine você olhar para o céu e sobre nuvens contemplar Jesus assentado no trono e ao redor dele todos os anjos. A Bíblia diz que todos os anjos virão com Jesus sobre nuvens dos céus com poder e grande glória. Com poder e grande glória. Jesus voltará. Nós cremos que ele voltará. Agora, a pergunta que não cala, muita gente tem dúvida. Como será, pastor, a volta de Jesus? Bem, ele nos ensinou, sua volta, ela seria um evento visível, correto? A sua volta não seria um evento invisível, como muitas religiões pregam por aí, que a volta de Jesus é em segredo. Só que temos dois textos que corroboram com a ideia, que confirmam com a ideia de que a volta de Jesus não tem nada de segredo, não tem nada de secreto, não tem nada de invisível. O primeiro é Mateus 24, 27 e o segundo é Apocalipse, capítulo 1, verso 7. Olha o primeiro texto de Mateus, que é que diz: porquanto, assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho. Olha que texto. Assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. E o outro texto diz o quê? Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá. E todas as... Até quantos? O traspassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém, amém. Olha, o primeiro texto diz que ele vem como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente. O segundo texto que acabamos de ler diz que ele vem com as nuvens e todo olho o verá. Você quer mais clareza do que essa? Mais claro não tem. Como a luz do sol, Jesus prometeu, através dos seus apóstolos, através dos seus profetas, que ele virá de forma visível. Aprendeu aí o conceito? Ele vem de forma visível, como o relâmpago que sai do Oriente se mostra no Ocidente, e vem sobre nuvens dos céus, e todo olho o verá. Agora vem cá, ele vem
acompanhado de quantas pessoas, de quantos seres? Como é isso, pastor? Ele vem acompanhado... Quem acompanhará de fato Jesus? Essa resposta está em Mateus, capítulo 25, verso 31. Aqui é um estudo bíblico, é uma classe bíblica. E a gente está retornando, a gente está voltando a aprender alguns textos fenomenais das Escrituras. E esse texto de Mateus 25, 31 é um que a gente não pode esquecer. Ó. Ele diz assim, ó: quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Olha, vocês vão sair daqui, ó, cheios de textos da Bíblia. Bem prático, viu? A Bíblia diz que ele vem e ele não vem sozinho. A Bíblia diz que haverá um silêncio no céu por meia hora. Justamente, é porque Jesus vem... E acompanhado com ele, vem também o Espírito Santo, vem o Papai do céu e vem todos os anjos. E ele se assentará no trono da sua glória. Pá, mas esse assunto é fantástico, ele motiva o meu coração. E eu vou dizer no final porque vibra no meu coração. Esse assunto é fenomenal. Qual é o objetivo da volta de Jesus? Ou seja, qual o propósito? Eu sei que ele vem com muitos propósitos. Um dos quais ele vem para destruir essa terra. Alguém aqui está conformado com esse mundo? O próprio apóstolo diz que a gente não pode se conformar com esse mundo. Por quê? No mundo há concupiscência dos olhos, há concupiscência da carne. No mundo há tentações de fora para dentro e de dentro para fora de nós. Concupiscência da carne são as tentações que vêm de dentro de nós. Concupiscência dos olhos são as tentações que vêm de fora para nós, de nós para fora. Deu para entender? Então eu não estou conformado com esse planeta. Quem estiver planejando ficar a eternidade toda aqui está equivocado. Primeiro objetivo é pelo qual Jesus voltar a esta terra, vai botar fogo aqui, viu? 1 Pedro 3,10 diz isso. Esses céus aqui que a gente vê hoje, o atmosférico, serão envolvidos com labaredas de fogo. Esta terra que muita gente se apega até morrer, tem gente que mata para ganhar essa terra e morre com ela. Tem gente que morre atrás do dinheiro, do vil metal, né? Morre, mata, morre e mata. Por causa do dinheiro. Pois pode ficar pensando assim, meu irmão, só que está errado o seu pensamento. Suas conclusões estão incorretas. Você está equivocado. Jesus vem tacar fogo aqui no céu e aqui na terra. Por isso que em Apocalipse diz para nós uma promessa, é que haverá novos céus e nova terra, nos quais habitará justiça plena, irmão. Não há justiça boa nessa terra. Por mais gente boa que exista, delegado que exista, juiz que exista, advogado que há, ser humano justo, não há justiça plena aqui na terra. Jesus vem para pôr fogo na terra e pôr fogo no céu, porque haverá novo céu e nova terra. Segunda coisa que Jesus vem fazer aqui, além de tocar fogo no céu e tocar fogo nessa terra, a segunda coisa é levar seu povo, a sua igreja, para a eternidade. Amém? O mundo já está preparado. Só falta você. Só falta o pastor se preparar. Você se preparar para encontrar Jesus com poder e grande glória. Com a vinda de Jesus, ele fará duas coisas. Queimará essa terra e esse céu e levará o seu povo para a eternidade. Repito, o mundo já está pronto. Só falta a igreja se preparar. Qual é o objetivo da vinda de Jesus? Qual será um dos objetivos da vinda de Jesus? Aponto para você, Mateus 16, verso 27 e Apocalipse, capítulo 22, verso 12. Aí nós lemos, ó, eu sou rápido, hein? Mas está na tela. Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Um dos objetivos
pelos quais Jesus voltará a esta terra será o quê? Com retribuir a cada ser humano segundo as suas obras. Isso não quer dizer que a gente vai ser salvo por praticar obras, viu? Esse texto não tá dizendo isso. Aí lança por terra a salvação pela graça, né? Esse texto aí, por isso que é interessante a gente estudar um pouco aqui, um pouco ali, para a gente entender o contexto bíblico. Aí o pessoal alguns pegam esse texto e dizem assim, olha aí, se a salvação é pela graça, por que é que eu tenho que fazer alguma coisa boa? Porque Jesus vai retribuir a cada ser humano segundo as obras que o ser humano praticar. Isso não é salvação pelas obras, pastor? Não, irmão, não. Essas obras aí não são nossas. Essas obras aí são boas. E por falar em boas, não existe um sequer na terra bom. O próprio Jesus disse, bom somente é o Pai. Claro que Jesus é bom e o Espírito Santo é bom. Tirando, todo mundo não vale nada. Inclusive o pastor. É isso mesmo. Todo mundo não vale nada. O que a gente pratica de bom não é nosso. Porque a Bíblia diz que tudo que é bom vem de quem? Do Pai das luzes, lá da eternidade, do Espírito Santo, de Jesus Cristo, de Deus, da divindade. Tudo que é bom vem de cima. Aí a gente se orgulha. Eu fiz caridade hoje. Eu vou dar carona ao Jonatas depois do culto hoje. Eu vou dar esmola. Eu vou... Né, Ismael? Indireta. Então é o seguinte, eu vou fazer o bem. O que você fez de bom, meu irmão, não é inerente ao seu caráter. Isso é porque Jesus motivou você e transformou seu coração. E tudo que você faz de bom para o seu próximo é um ato de Deus através de você e eu. Nós, instrumentos apenas. Então a gente não precisa se vangloriar. A gente não precisa se envaidecer, tá? Essas obras aí que Deus retribuirá são obras não meritórias, mas obras que você praticou em nome de Jesus para beneficiar não a você próprio, mas o seu próximo. Não a próprio você, mas ao seu próximo. É isso aí, o objetivo é retribuir cada um segundo as suas obras. Apocalipse 22:12 diz que eis que venho sem demora. Olha o texto de Jesus falando aqui para nós, sem demora eu venho, e comigo está o galardão, gente. Tenho aqui para retribuir a cada um segundo as suas obras. A Bíblia diz que nós precisamos fazer a vontade de Papai do Céu. E está incluso aí, na vontade de Papai do Céu, a sua obra, a obra boa. Né? Praticar o bem, fazer o bem aos outros, sem olhar a quem. Isso aí é obra do Espírito Santo, de Jesus, de Deus, através de seus instrumentos, que somos todos nós. Então o galardão já está preparado para aquele, para aquela que fez o que Deus pediu, que obedeceu, que praticou boas obras. O galardão é a vida eterna, é a coroa da vida, é a coroa da justiça. Pastor, existem algumas consequências da volta de Jesus e eu quero compartilhar com vocês essas consequências. Por exemplo, o que acontecerá com os justos que estiverem vivos por ocasião da volta de Jesus? Esse tema ele é muito legal, ele é muito motivador e muito conhecido por muita gente, mas tem muita gente que se tropeça em seus próprios pés, em suas próprias pernas e inventam algumas heresias. 1 Coríntios 15, versos 51 a 53, nos dão o vislumbre de o que vai acontecer com aqueles que fizeram o bem. E Jesus ensina, mostra que são justos, não porque tem justiça própria, mas porque tem a justiça comunicada e tem a justiça imputada, oferecidas pelo Pai das luzes. O que é justiça imputada, pastor? Justiça imputada é o seguinte, nós não tínhamos condições de sermos salvos, não tínhamos porque não existia um justo, a gente não é justo. Aí o que é que Jesus fez? Ele veio aqui na terra, pagou ali na cruz a minha dívida e a sua dívida. Ele pegou, simplesmente fez assim, passou um cheque em branco, ele assinou. Já pensou? Esse cheque, ele foi compensado
na cruz do Calvário, com letras em vermelho, cor do seu sangue. Quando ele disse está feito, está consumado, aquele que era injusto passa a ser justo. Não por justiça própria, porque o profeta diz no Antigo Testamento que as nossas justiças são como justiça, ou trapos imundos. São como trapos de imundícia, ou imundície, melhor. Né? Então, o que é que Jesus fez na cruz? Ele nos deu a justiça imputada, que em teologia chamamos isso de justificação, meu irmão. Então, ele nos justificou. Isso é justiça imputada. Mas também ele nos dá, junto com o perdão, ele nos dá o poder para continuar vivendo o que ele deseja que vivamos, cada um de nós viva. Esse poder, ele é chamado de justiça comunicada. Entenderam aí? Ou vocês já sabem tudo? Vocês entenderam? Eu falei de 2 tipos de justiça, que são prerrogativas divinas e que ele compartilhou com a humanidade. A primeira, justiça imputada. Justificou-nos através da cruz, morrendo por nós. E a segunda é a justiça comunicada. Ele nos dá o poder para continuarmos vivendo o que ele deseja que vivêssemos. Essa justiça, em teologia comunicada, é chamada de, em teologia, santificação. Até aí tudo bem? Então, com essa justiça, Deus nos justificou. Quando ele voltar, os justos, com a justiça comunicada e imputada que receberam de Jesus, quando ele aparecer nos céus, sabe o que acontecerá com esses justos que estiverem vivos por ocasião do aparecimento de Jesus nos ares? Olha o que 1 Coríntios 15 diz. Eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, olha só. Nem todos vão morrer, é isso que ele quer dizer, porque ele cita aí, ele faz uma comparação da morte como um sono, né? Nem todos dormiremos. Nem todos dormiremos, nem todos morreremos, mas transformados, Jojoca, transformados seremos todos. Aí ele continua, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar a última trombeta, a trombeta soará, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós seremos transformados. E o texto final é, porque é necessário que este corpo corruptível se revista de incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista de imortalidade. Para aí e olhe para cá, meditando nesse texto. Que texto poderoso. É um mistério. Tem gente que vai morrer, mas tem gente que não vai morrer. Quem morrer, né, vai ressuscitar. E vai ressuscitar transformado. Quem estiver vivo, justo, que estiver por ocasião da volta de Jesus, é óbvio, ele vai ser simplesmente transformado. O seu corpo, que era corruptível, vai ser revestido em incorruptibilidade. E o corpo que era mortal será revestido de imortalidade. Então, gente, isso é uma promessa que o apóstolo Paulo está dando para a gente. Foi Paulo que escreveu 1 Coríntios 15, versos 51 a 53. Então, todos os vivos justos que estiverem de pé, claro, por ocasião da segunda vinda de Jesus, eles vão ser transformados, tá? Transformados. Agora, vem cá. Eles serão glorificados, salvos. Agora, o que acontecerá com os ímpios, por ocasião da vinda de Cristo, aqueles que estiverem vivos? Olha o que vai acontecer com os vivos ímpios que estiverem por ocasião da segunda vinda de Cristo. Aí Paulo vai lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 8, e nos dá a resposta. Olha que resposta. O que acontecerá com os ímpios que estiverem vivos por ocasião da segunda vinda de Cristo. Aí nós lemos, vamos lá. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus Cristo matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação de sua... Ah, pastor, Deus é tão injusto assim? Peraí. Injusto não.
Aliás, ele é o único juiz que não inocenta o culpado e não culpa o inocente. Quem é você, justinho, justinha, para brigar com Deus, para dizer, para arrogantemente acusar Deus de injusto? Não, pastor, a Bíblia diz que os injustos ou os ímpios vivos, por ocasião, acabou de ler, pastor, o senhor, é verdade, por ocasião da vinda de Cristo, esses ímpios, eles vão olhar para Jesus e vão pedir até que as rochas e os rochedos, caiam as montanhas sobre si, e a Bíblia diz que com o sopro de sua boca, Jesus Cristo vai matar, destruir, pela manifestação de sua glória vinda. Que negócio é esse? Onde estão os direitos humanos? Jesus, antes de voltar, ele prometeu 2.500 vezes que voltaria. Ele não é injusto. Ele só não vai colocar pessoas no céu sem a sua própria vontade. Já pensou um ladrão no céu? Ele ia ficar doidinho, ele vai ver tanto ouro lá, vai ficar doidinho. Ele não vai ficar feliz, não. Na nova terra, a rua é de ouro, a cidade é de ouro, tem cristal, tem pérola. A pessoa, um bandido acostumado a roubar aqui na terra, chega lá na Nova Jerusalém, ele não vai ficar feliz, não, porque lá não vai ter ladrão. Ele vai ser destruído para o bem dele. Como assim, pastor? Eu não entro no mérito, porque a minha cabeça é muito pequenininha para entender as coisas que nós não perscrutamos, nós não entendemos do lado de lá. Eu só confio, eu creio e pela fé obedeço. Mas que Jesus não vai levar você sem a sua vontade. Porque se ele vai levar você sem a sua vontade própria, você vai ser a pessoa mais infeliz no céu. Logo, o céu não vai ser um lugar bom para você. Então, para que isso não aconteça, ele evitará a sua ida para a eternidade. Então, o ímpio que estiver vivo vai ser destruído. Agora, e os justos, pastor, que estiverem mortos? Eu já dei até uma palhinha, como é que chama? Um spoiler, eu já dei um spoiler, que o justo, por ocasião da segunda vinda de Cristo, 1 Tessalonicenses 4, 15 a 16, que estiver na sepultura, quando Jesus aparecer, olha que texto lindo. Ainda vos declaramos, por palavra do Senhor, isto, nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Para aí, olhe para cá, deixa o texto aí. Escuta bem. Nós, os vivos, não vamos preceder os que estão mortos. Ou melhor, quando Jesus aparecer no céu, a gente de jeito nenhum vai subir primeiro antes dos que morreram nele. De modo algum precederemos os que morreram. Nós não vamos subir para o céu antes dos nossos queridos que faleceram, antes dos justos que estão nas sepulturas. Porque, verso 16, o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus, descerá de onde? Dos céus. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então é o seguinte, ninguém vai subir antes dos justos que estiverem na sepultura. Os justos vivos, por ocasião da volta de Cristo, serão transformados. Os justos mortos, por ocasião da segunda vinda de Cristo, vão ressuscitar. Essas duas classes de justos, mortos ressuscitam, vivos transformados, essas duas classes serão trasladadas para o encontro com o Senhor. Aonde? Nas nuvens dos céus, e estaremos para sempre com o Senhor. Para sempre com quem? Com o Senhor. Os justos mortos
ressuscitam. Agora, o que acontecerá com os ímpios, pastor, que estiverem mortos por ocasião da segunda vinda de Cristo? Está vendo que é muita coisinha, muito detalhe, mas é importante você colocar isso na cachola, no coração, na mente, na alma, na vida, para você ensinar as outras pessoas. Esse é o texto clássico da ressurreição clássica, viu? No caso, João 5, 28 a 29 e Apocalipse 20, verso 5. Primeiro texto, João, capítulo 5, verso 28, diz assim, ó. Primeiro texto diz assim. Vamos lá. O texto diz assim: não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham, aonde, gente? Aí está falando, todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Essa aí é a clássica ressurreição, viu? É a ressurreição geral. Os que tiverem praticado o bem, para a ressurreição da vida. E os que tiverem praticado o mal, para a ressurreição do juízo. Então aí, ó, duas ressurreições clássicas. Essas duas ressurreições aí são as ressurreições gerais. Os que morreram em Cristo ressuscitam em Cristo por ocasião da segunda vinda de Jesus. Os que não morreram em Cristo vão ressuscitar também, mas só vão ressuscitar depois dos 1000 anos, tá? Porque Apocalipse 20 está aí para dizer para nós, ó, os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Na verdade, interessante, no texto original não está assim, né? Porque aí se dá a entender que a primeira ressurreição é essa e o restante dos mortos vão ressuscitar. Não. Ele está explicando primeiro a primeira ressurreição. Aí vem a segunda ressurreição, tá? A segunda ressurreição é para aqueles que não obedeceram a palavra de Deus. Eles vão ressuscitar depois dos 1000 anos. Eles não vão ressuscitar quando Jesus aparecer na sua segunda vinda. Eles vão ressuscitar quando Jesus aparecer na sua terceira vinda. Quando vai ser a terceira vinda? Depois dos 1000 anos. E os ímpios, então, eles permanecem, enquanto os 1000 anos não acabarem, os ímpios vão permanecer aonde? Na sepultura. Vão aguardar Jesus aparecer com todos os salvos de todos os tempos, com a nova Jerusalém que vai descer dos céus com ele. Todos os salvos vão estar com Jesus. Terminando aí, quais são os sinais, pastor, preditos por Jesus que indicariam a sua vinda? A Bíblia está cheia. A Bíblia está cheia de sinais mostrando que Jesus Cristo vai voltar. Primeiro está lá em Lucas, né? A Bíblia diz assim, ó, haverá sinais no sol, só para resumir para vocês, nas estrelas, sobre a terra, angústia entre as nações, em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas, haverá homens que desmaiarão de terror, diz a Bíblia, e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes dos céus serão abalados. Esses são apenas alguns sinais. Eu já mencionei 2 Pedro, capítulo 3. Eu não mencionei os versos 3 a 4, que fala que o próprio apóstolo aponta um sinal para a sua vinda. Olha o que é que ele diz, ó, que tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores. E o que tem acontecido hoje? Tem gente que escarnece a gente, porque a gente prega que Jesus vai voltar. Assim como foi nos dias anteriores ao dilúvio, o povo chamou o tadinho de Noé de desorientado, velho gagá. Como é que vai chover tanto para destruir o mundo? Nunca caiu água do céu para molhar a terra, nunca choveu, agora vem esse velho doido aí. Pois é. Assim como foi nos dias de Noé, será a vinda de Cristo, a segunda. Jesus disse que viria, e só que vai descer fogo. No capítulo, no verso, por exemplo, 10, menciona que vai descer fogo do céu, vai consumir o céu velho e a terra velha. Aí a gente prega que isso vai acontecer. O que é que o povo diz aí? O que é que o povo fala da gente? Esse povo adventista pirou de vez. Não, a gente não pirou não, a gente confia na palavra profética. A Bíblia diz que os escarnecedores falariam coisas absurdas nos últimos dias. Tipo assim, ó, onde está a promessa de sua vinda? Não é? Porque desde que os nossos pais morreram,
Todas as coisas permanecem do mesmo jeito desde o princípio da criação. Esse tipo de gente vai ver também, viu? Vai ver Jesus voltar. Jesus profetizou, os apóstolos confirmaram que haveria terremotos em vários lugares, pandemias, endemias, não é? Epidemias, haveria enchentes, seca, calor, guerras. Tudo isso tem acontecido em nossos dias? Sim ou não, irmãos? Sejam sinceros, ou eu estou falando besteira aqui, perdendo tempo com vocês? Claro que sim, tem acontecido. Só que Jesus, ele colocou alguns sinais como se fossem placas que anunciam que a gente está chegando perto. Os sinais da vinda de Cristo são como placas no caminho, que indicam o caminho. Então, ele não disse o dia e nem a hora da sua vinda, mas ele disse que haveria sinais. E sabe por que eu prego muito sobre a volta de Jesus? Você já tem ideia por que eu prego tanto? Você está vendo na tela aí? Essa imagem aí é a imagem que eu vejo todos os dias em meus pensamentos. Jesus aparecendo nos céus. No centro você vê a minha filha de 15 anos de idade cantando comigo em um programa chamado Anjos da Esperança no canal Novo Tempo, da TV Novo Tempo. E a outra imagem, ela se formando no ensino fundamental no Colégio Adventista da Tijuca. Essa minha filha contraiu um câncer em 2010. No finalzinho de 2010. Nós viemos para o Rio de Janeiro cuidar dela. E ela passou pelos tratamentos agressivos de quimioterapia e radioterapia. Foram meses de sofrimento. 1 ano e 4 meses de sofrimento. No dia 2 de março de 2012, ela não suportou. E ela veio a óbito. Ela descansou. Eu não perdi a minha filha. Talvez eu esteja falando para alguns que pensam que perderam seus entes queridos. Não perderam. Eles estão guardados. Assim como minha filha, que descansa desde 2012 na sepultura fria, lá em Aracaju. Quando aquelas nuvens começarem a aparecer, uma nuvem do tamanho da metade da mão de um homem, ela escura, mas ela começa a tornar-se branca. Pequena, mas ela começa a se avolumar ao ponto de tomar toda a terra, lá na eternidade, lá nos céus. É Jesus que está aparecendo. E com ele todos os seus anjos. Todo olho vai ver. Até aqueles que o mataram vão ver. Até aqueles que o amaram contemplarão. E eu quero ter o privilégio, gente, de ver a minha filha de volta com um corpo imortal e incorruptível. Com um corpo glorificado. Todos os salvos terão esse corpo glorificados. Mas isso só vai acontecer, gente, por ocasião do aparecimento do nosso Senhor Jesus. E Ele vem. A sua vinda é certa. Não tardará. Logo, o nosso irmão mais velho aparecerá nas nuvens dos céus com poder e grande glória e nos levará para o seu encontro e para sempre estaremos com ele. Consolai-vos, pois, com estas palavras. Eu verei. Eu já posso ouvir os passos de um Deus que se aproxima. Os passos de um Deus que se aproxima são os sinais que estão aí indicando que breve, muito breve, Jesus vai voltar. Enquanto você escuta essa linda música, eu faço um convite para você. Entregue seu coração a Ele.
Deixe tudo para trás. Só não deixe Jesus. Olhe para frente. Olhe para cima. Porque logo em breve, aquele que vem, ele disse, vai voltar. Logo. E não tardará. Enquanto você ouve, entregue seu coração. Viva o que Jesus quer que você viva. Quero agora cantar um hino de louvor, um hino que fale do dia final, quando a natureza em terrível comoção anunciar que é chegado o dia do Senhor. Quero lhe dizer que o caminho aberto está, que já posso ouvir os passos de um Deus que se aproxima. Ouço os passos de um Deus que se aproxima. Ouço os passos do meu Rei Salvador. Posso ouvir o som de trombetas, posso ouvir o som de louvor. É Cristo voltando nas nuvens do céu para levar-nos para o lar. Oh, quão glorioso será o dia em que verei Jesus voltando nas nuvens do céu, com anjos incontáveis cercando o trono seu, enquanto os remidos proclamam glória ao Rei. Posso então ouvir a voz de Cristo a chamar: despertai do pó, queridos meus, pois a morte foi vencida. Ouço os passos de um Deus
Salvador. Posso ouvir o som de trombetas, posso ouvir o som de louvor. É Cristo voltando nas nuvens do céu para levar-nos para lá. Ouço os passos do meu Deus que se aproxima. Cristo voltando nas nuvens do céu para levar-nos para lá, para lá, para lá. Deus é maravilhoso. Só Ele é que consola o nosso coração e conforta. Só Ele é que nos dá motivação para continuarmos firme e forte. Que o Senhor, nessa noite, nessa semana e até a sua breve volta, nós não sabemos o dia nem a hora, possa fortalecer o seu coraçãozinho, a sua vida, e que cada um de nós aprenda a viver pela fé até que Ele volte. Você está preparado para encontrá-lo no céu? Então, por que não se preparar? Entregue seu coração a Ele e deixe Ele transformá-lo. E logo, muito em breve, Ele virá sobre nuvens e vai enviar os seus anjos ao nosso encontro. E estes nos conduzirão até os seus pés. Quantos essa noite querem dizer: Senhor, transforma o meu coração, prepara a minha vida, porque eu quero vê-lo nas nuvens dos céus e estar com o Senhor para sempre. Levanta a mão, quem está aqui. Quem está lá do outro lado da câmera, por favor, entregue também sua vida e se prepare, porque eu quero ver você também na eternidade. Se puder, e onde estiver, vamos orar. Querido Pai Celestial, muito obrigado, Senhor, porque a esperança move, vibra o nosso ser da breve volta do Senhor. E perseveraremos, nós iremos perseverar com certeza até que o Senhor volte e estaremos sempre com o Senhor. Nos dê uma semana de muita graça, de muita paz, pois te oramos agradecidos. Vem, Senhor. Maranata. Ora vem. Em nome de Jesus. Amém.